Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é o de número 15. Somente e apenas 2 versículos. Enquanto vocês vão procurando, eu quero também lembrar que eu fiquei muito feliz aqui, irmãos, na hora da contribuição do quilo. Me fez lembrar os cultos que são realizados na África. Com muita alegria, vocês vieram trazer aí a campanha do quilo. Isso me trouxe uma alegria imensa. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Versículo 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, quantas dracmas, irmãos? 10. Se ela perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando ela, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Antes de você sentar, diga comigo assim: é noite de resgatar a dracma perdida dentro de casa. Diga: resgatando a dracma perdida dentro de casa. Assentai-vos, irmãos. Esse foi o texto que veio no meu coração durante essa semana, diante dessa responsabilidade de ministrar a vocês. O texto que lemos, ele é um texto muito conhecido. Ele está inserido no capítulo 15. E o capítulo 15 de Lucas, além dele ser conhecido como o capítulo das 3 coisas perdidas, quantas coisas, irmãos? O capítulo 15 também é conhecido, um capítulo que narra 3 parábolas. E o que são parábolas, pastor Almir? Acredito que todos os ouvintes aqui nessa noite saibam muito bem o que é uma parábola. Mas não custa nada te lembrar que uma parábola é geralmente uma história curta ou uma comparação baseada em fatos com um fim de trazer à nossa vida lições a respeito do reino de Deus. Portanto, esta parábola que nós acabamos de ler, da dracma perdida, ela nos revela a preocupação de uma mulher que, ao perder algo muito valioso, ela foi à sua procura sem hesitar. E quem já leu por várias vezes esse texto e esta parábola, sabe muito bem que o requisito básico que o texto nos revela para que a dracma fosse encontrada foi primeiro acender a candeia. A candeia era a luz daquela época, existente dentro dos lares. E nós entendemos com isso, irmãos, que nós só encontramos o que perdemos no escuro quando acendemos a luz, porque o escuro ele dificulta o reconhecimento e a procura de algo que foi perdido dentro de casa. O ato dessa mulher varrer
a casa, nos revela a importância de se retirar a sujeira. E isso nos reporta o entendimento da responsabilidade que temos em tirar toda a sujeira que de vez em quando fica oculto dentro dos nossos lares. E temos essa responsabilidade de varrer com cautela, com muita prudência. E nós precisamos entender aqui que, à luz da Bíblia, a história desta dracma perdida, ela representa, na verdade, pastor Almir, o quê? Segundo os teólogos, ela representa o resgate da nossa identidade. E a mulher aqui, da dracma perdida, ela é nada mais, nada menos do que a figura da igreja, que com consciência deve procurar o que foi perdido de valores espirituais. Quando eu olho para esse texto e para esta parábola que foi lida, eu vejo 3 atitudes. Quantas atitudes, irmãos? Inseridas nesta mulher, que foram essenciais e que precisa ser as atitudes da igreja neste século em que estamos vivendo, quando se perde ou se percebe a perda de algo de muito valor. Pastor Almir, que atitudes foram essas essenciais que fez com que esta mulher da parábola fosse destacada? Primeiro, ela teve a atitude e a inteligência de acender a candeia para iluminar a sua casa. Parece algo muito simples, pastor Eliel, o texto, mas ele é de uma relevância e de uma revelação muito profunda. A primeira atitude dela, e de quem procura algo que perde dentro de casa, no escuro, é iluminar o máximo o ambiente, para enxergar da melhor forma possível. Porque segundo o que diz um pano de fundo histórico, as casas existentes na Palestina naquela época, elas não tinham janelas, e isso fazia com que as casas ficassem escuras em qualquer período, fosse o período da noite ou fosse o período do dia. A mulher aqui, percebendo esta dificuldade de visibilidade, o que ela faz, pastor? Ela acende a candeia. A candeia era um instrumento muito valioso naquele tempo para a subsistência dos lares, mas ela também não deixava de ser um sinal no mundo espiritual existente dentro dos lares e das famílias daquela época. Assim como era o candelabro de ouro, o castiçal, existente dentro do templo, a Bíblia vai nos dizer que o castiçal também era um sinal no mundo espiritual, dentro do templo. E João, quando recebe a revelação do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 12 ao 15, João tem uma visão de um Cristo glorificado, e o texto vai dizer que ele vê Jesus andando no meio de 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais é a representação das 7 igrejas da Ásia. E eu entendo que se Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que representa a igreja, ele anda dentro de nós, ele se movimenta dentro de nós, e consequentemente dentro do nosso lar. E eu quero que você aguce a sua atenção e entenda que a palavra castiçal ou candelabro no hebraico é o mesmo que menorá, que segundo a tradição vai dizer que o significado é
que não poderia faltar luz no templo durante 7 dias. Nenhuma luz do castiçal poderia ficar apagada. E quando eu olho para a revelação neotestamentária, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16 assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está revelando que nós somos templo do Espírito. Isso nos faz entender que a luz do Espírito não pode se apagar dentro de nós. E o texto me vai fazer entender que onde existe a luz do Espírito, as trevas não podem prevalecer, irmãos. O texto nos faz entender que quando ela acende a candeia, ela varre a casa, a sujeira é revelada. Quando a luz é acesa, a casa é varrida, ela começa a buscar minuciosamente a dracma perdida. Eu me atrevo a dizer com muito temor e tremor, que existem muitas sujeiras que estão escondidas, e que começam a aparecer quando nós começamos a varrer a nossa vida de uma forma minuciosa espiritualmente. E às vezes, irmãos, é necessário perder algo de valor, para que alguém tenha um relapso, um estalo na vida espiritual e entenda que nós precisamos de vez em quando ser varrido pelo Espírito de Deus, para que Deus retire de mim, de você, aquilo que não agrada. E como isso é possível, pastor Almir? Só será possível se nos voltarmos aos princípios da palavra. Eu continuo ainda entendendo que louvor é muito bom. Movimento do Espírito é algo muito gostoso. Mas somente a palavra de Deus, viva e eficaz, é capaz de arrancar tudo que não presta da nossa vida e nos limpar da cabeça até a planta dos pés. Você lembra o que Jesus diz em João 15,3? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando ela acende a candeia, ela começa a varrer a casa, irmã Fátima, para encontrar a dracma perdida. Ao varrer a casa, houve uma consequência, a casa ficou limpa. E isto facilitou o encontro da dracma perdida. Quem crê, irmãos, que enquanto nós estamos aqui, enquanto você está com o ouvido atento para ouvir a palavra, Deus está visitando o seu lar agora. Você crê nisso? Pode levantar as suas mãos, por gentileza. Sem emocionalismo, levante a sua mão, porque enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está visitando o teu lar para fazer uma varredura. Essa foi a primeira atitude da mulher que perdeu a dracma. Ela acendeu a candeia para iluminar a casa. A segunda atitude, ela reconheceu o valor da dracma perdida. Você acha que essa mulher, irmãos, teria a preocupação de procurar algo que não tivesse valor? Olha o dedinho, ó. Nós precisamos, nesses últimos dias, principalmente, nos despertar para o valor das coisas espirituais, porque esta dracma perdida, ela tinha um valor monetário, sim, era um denário, um valor de um dia de trabalho, mas o valor espiritual era imensurável para a vida desta mulher, porque esta dracma representava duas coisas: primeiro, a fidelidade; segundo,
imbuída de uma aliança que ela tinha com Deus. Porque nesse período, toda mulher casada, ela usava um enfeite na testa, no formato de um colar que continha 10 moedas de prata, que era dado de presente pelo noivo antes do casamento. Pois perder uma dracma era colocar em risco a sua aliança e a sua descendência. Porque a dracma, além de ser um sinal profético, era também um sinal de perpetuação de sua geração. E isso aqui é muito sério. Muitas pessoas estão perdendo muitas coisas valiosas na vida espiritual no seio da sua própria família. Mas hoje, irmãos, eu creio que aprove Deus preparar essa noite da abertura do mês da família para lhe fazer entender que a sua vida e a sua família continua sendo o maior alvo de Deus ainda na terra. Nem que para isso Deus tenha que passar uma varredura espiritual dentro do seu lar. Porque foi lá, diga comigo, foi lá, dentro de casa, que ela perdeu a dracma. Agora é preciso ser humilde para assumir essa responsabilidade. Alevaste como Anashem Naidius. Coisa que nem todos têm. O que queremos ter hoje é razão para tudo. Mas humildade para reconhecer erros, Joaquim, é difícil. Tem que ser humilde, irmãos, para assumir essa responsabilidade pessoal e reconhecer que temos perdido coisas valiosas que o dinheiro não pode comprar. Porque além da aliança, pastor Alexandre, existem muitos crentes hoje perdendo seus filhos dentro de casa. Mas eu creio que chegou a hora de mudar isso. Ou você pensa que só perde filho dentro de casa quem tem a posição de membro? Não, irmãos. Líderes também estão sujeitos. Eu já estou indo para 24 anos no Evangelho. E eu me lembro de um tempo da minha vida que eu fui muito mais cuidadoso. E um período em que eu estava na itinerância, ia para cá, ia para lá, Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. Quando eu assumi igreja, veio um volume de responsabilidades. Mas anos atrás eu tinha a prática de acordar pela madrugada, tanto eu quanto a Sandra, e de vez em quando os meninos ainda estavam pequenos. Nós íamos no quarto e colocávamos as mãos sobre eles e saía abençoando os 4. Eles foram crescendo, crescendo, abençoados, para a glória de Deus até hoje. Mas uns 5 anos atrás eu comecei a ter uma grande dificuldade com o mais velho, o que foi para Fábio. Eu comecei a perceber que esta prática, ela foi deixada de lado. É envolvimento aqui, é compromisso ali, é ativismo aqui, e eu não tinha mais aquele desejo no meu coração, devido a tanto cansaço. E de repente eu comecei a ver um deles escorregando, pastor Eliel, foi escorregando. Eu disse: Deus, tu falaste comigo e com minha esposa quando eles eram pequenos, que faria deles príncipes nesta terra. Mostra para mim aonde está o erro. O Senhor disse: a dracma está perdida, mas ainda há tempo de encontrá-la. Eu fui para o joelho, irmãos, eu e a esposa, e de madrugada, e de repente o Espírito começou a trabalhar, porque já um galalau, você não tem como.
E de repente o Espírito começou a trabalhar. E Jesus jogou o laço, e trouxe com mãos fortes. E hoje não perde o culto, está envolvido de novo com a obra de Deus, porque o Senhor ainda é um Deus que ainda faz, quando nós reconhecemos. E nós estamos errando e perdendo algo de valor tão perto de nós. Esta mulher reconheceu o valor da dracma. Diga comigo, a dracma é muito valiosa e tem que ser encontrada dentro de casa. Quantos creem no que eu estou pregando aqui, irmãos? Eu quero aplicar esta palavra, eu ainda não terminei, eu quero que você fique de pé. Pode aumentar o volume desse teclado, Tadeu? Eu quero aplicar algo aqui, o Espírito de Deus está mandando eu fazer isso. Eu não sei se você mora para cá, eu não sei se você mora para lá, ou para a sua retaguarda. Estenda as mãos em direção à sua casa agora. Eita glória! Shanai Jova Sumi Namando Rebaraga Suricanto. Eu quero ouvir a igreja orar, irmãos. Se tem dracma perdida, vai ser encontrada esse mês de maio. Eu encontrei a minha, você vai encontrar a sua. Só você e Deus sabe o que essa dracma perdida tem ocasionado de tristeza no seu coração. Mas Deus vai ouvir as suas lágrimas. É noite de batalha espiritual aqui na freguesia, mas nós vamos vencer. Porque amante, o canasto e delemanta labarabachando. Jesus, eu já vejo um clamor. Eu já vejo um murmúrio de clamor. Já está havendo um movimento no reino do céu agora. E a igreja, quando ora, alguma coisa linda acontece. Senhor, tu dá ordem a anjos para trazer livramento. Eu não sei se essa dracma agora, Senhor, ele está num momento difícil, se é um filho, se é um casamento, eu não sei. O que está perdido vai ser encontrado nesta noite. O teu Espírito vai trabalhar de forma muito especial. Como nasce entre farabaixando. Aleluia, 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 aleluia. Se assente, crente. Antes que eu continue, tem gente ainda em pé, oh, coisa linda. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Jesus está andando aqui no meio. Daqui a pouco nós vamos à ceia. Antes que eu continue a mensagem, põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim: descansa. A dracma vai ser encontrada. Ah! Uia! Uia! Glória! Oh, aleluia! A terceira e última atitude desta mulher revela-nos que ela foi uma mulher estrategista. É interessante demais a postura dessa mulher, pastor Eliel, porque ao encontrar a dracma perdida, normalmente quando perdemos algo de valor e encontramos, guardamos em um lugar seguro,
por precaução e por medida de segurança. Mas observe o texto, diz que ela, ao encontrar a dracma perdida, ela convoca as amigas e vizinhas para adentrarem a sua casa e se alegrarem com ela. Pastor Almir, o que isto nos ensina? Nos ensina a necessidade de se compartilhar e de se alegrar com o verdadeiro significado de se encontrar algo valioso que estava perdido e que foi encontrado. Porque aqui está algo lindo e incomum das 3 parábolas do capítulo 15. Você já leu esse texto minuciosamente, irmãos? Nas 3 parábolas, pastor Mariano, do capítulo 15, todas elas, no seu desfecho, houve compartilhamento e alegria por aquilo que foi encontrado. Portanto, eu termino dizendo, nesta mensagem, que esta dracma perdida, à luz da Bíblia também, ela representa o próprio Cristo, o nosso maior tesouro que tem sido perdido e negligenciado por muitos nesses últimos dias. Porque se você observar que na visão neotestamentária, nós vivemos o tempo, os amantes da Bíblia sabem, da última igreja da Ásia. Que igreja é esta, pastor? De Laodiceia, que é uma igreja rica, cheia de pompa, cheia de aparência, mas que praticamente expulsou Cristo de dentro dela. Porque no capítulo 3 e no versículo 20 de Apocalipse, Cristo está do lado de fora. Está do lado de onde, irmãos? Ele está onde? Batendo na porta, fazendo apelo para entrar. Tem lugar para mim? Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. Laodiceia expulsou Jesus, irmãos. Pastor Cláudio, Jesus está do lado de fora de uma igreja. Se hoje ele está do lado de fora de muitas igrejas, imagine dos lares. Mas aqui vai um conselho: não interessa a condição do seu lar, Cristo quer pousar dentro do seu lar, para voltar a fazer morada, assim como lhe fez na casa de Zaqueu. Você lembra de Zaqueu? A última vez que Jesus passaria em Jericó, a multidão atrás, e ele vai entrando pelas portas da cidade. Zaqueu sobe na figueira brava, uma figueira de qualidade inferior. Quando Jesus se aproxima, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu não era ladrão, irmãos, como alguns pregam. Zaqueu era publicano, e ele trabalhava para o Império de Roma. Ele era mal visto pela sociedade judaica, porque ele trabalhava para Roma como coletor de impostos. Só que para os fariseus, os saduceus, Zaqueu já estava sentenciado ao inferno. Só que foi lá, pastor Leão, que Jesus foi pousar. Não se espante, irmãos,
Se Jesus começar a pegar outro itinerário, se não for da sua casa, se você não desejar que Ele pouse dentro da tua casa, Ele vai procurar outro lugar, Ele vai procurar outros lares, Ele vai procurar um lugar onde Ele possa ser recebido, como Ele deseja ser recebido. Não coloque Jesus para fora da tua casa. Deixe Ele entrar e voltar a face comanda lá, cheme nuve, abaraçai-te, a voltar a fazer morada. Acorde com Ele, almoce com Ele, jante com Ele, tome café da tarde com Ele, saia de casa para a melodia e eu com Ele, porque Ele quer pousar de novo na nossa vida. Não é hora mais de brincar, irmãos. A presença de Cristo é real, e ai de nós se não fosse a presença dEle. Eu vinha no carro dizendo: Senhor, tudo que sou e que tenho é por causa de Ti. Ninguém está aqui, irmãos, por mérito, nós estamos aqui por graça. Namaste comante levarachando. Mas nós estamos colocando Jesus como última prioridade. Mas Ele quer ser a primeira.